Malu Echeverria. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Professor, por que apesar de o Brasil ter um dos programas mais bem-sucedidos no mundo, ainda a gente vê tanta desigualdade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento do HIV? Olha, meu conflito de interesse, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro nesse sentido, né? Porque a gente acompanhou e viu como é que foi o envolvimento nosso nessa luta, né? E é interessante notar que tudo tem nome e sobrenome em medicina, né? A gente tem termos técnicos, né? O HIV, ele começou com um efeito fundador. Ele entrou em uma camada socialmente alta de homens que fazem sexo com homens, em um local mais ou menos restrito, com grande quantidade de pessoas em São Paulo. Por que eu estou falando isso daí? Porque ao longo do tempo, a epidemia mudou, o que trouxe mais dificuldade para a gente. Então, primeiro, no começo da epidemia, a gente tinha 35 homens para cada mulher. A gente chegou num momento em que a gente teve 2,5 homens para cada mulher, porque a epidemia se feminilizou. E depois, ela se interiorizou. Ela estava concentrada nos grandes centros, ela foi para o Brasil inteiro. E depois, ela se pauperizou. Ela chegou nas pessoas pobres. Começou em gente rica e chegou nas pessoas pobres. Olha o tamanho do problema. Sabe o que isso quer dizer? A gente ainda tem muito preconceito com relação ao HIV, a pessoa que vive com HIV. Sabe quem não tem preconceito? O vírus. Ele foi para todos os lugares que a gente não podia nem imaginar. Vai lá, Camila Yunis. Doutor, obrigada, viu, pela disponibilidade de falar com a gente. Boa noite. A gente tem algumas outras doenças, como o HPV, a hepatite, que são doenças sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, e elas têm vacina. Por que para o HIV é tão difícil encontrar o imunizante? O que esse vírus é tão diferente dos outros? Essa é uma excelente pergunta, porque as pessoas ainda falam, nossa, a gente conseguiu uma vacina tão rápida para a Covid-19, né, e a gente não conseguiu para o HIV. A gente tem motivo para isso, é um outro tipo de desafio. Explique, professor. Olha, a vacina é como se fosse a arte imitando a vida. A vida é assim, você tem catapora, teu corpo reconhece aquele bichinho, coloca ele para fora e aprende a se proteger dele para sempre. Você fica imune. O que é a arte? Você pega um pedacinho do vírus da catapora, ou deixa ele fraquinho, atenuado, injeta no corpo da pessoa, a pessoa não vai ter catapora. Mas ela fala, isso não me pertence, joga para fora e também aprende a se defender daquilo ali. Isso é a vacina, é o princípio da vacinologia. E a pessoa fica imunizada, não imune, mas imunizada, termo técnico. Nenhuma vacina é igual a você ter naturalmente uma infecção. A arte não consegue ser melhor que a vida. Então não tem vacina que proteja 100%. Uma vacina boa protege 95%, 98%, a da Covid muito menos. Agora, não teve ninguém até hoje que tenha adquirido HIV e eliminado o HIV espontaneamente. A gente faz isso com hepatite C, a gente faz com hepatite B, temos vacina, a gente faz com outros bichinhos, não com HIV. Então olha o tamanho do desafio, a gente está querendo fazer a arte ser melhor do que a vida. Não é que isso não vá acontecer. A gente tem alguns caminhos para isso, mas o desafio é muito maior. Leva muito tempo. E leva muito tempo, e a gente tem gasto esse tempo não de forma à toa. Porque na hora que a gente fala, olha, a vacina da Covid-19 aconteceu em menos de um ano, é porque existia pesquisa, estrutura, investimento para a vacina do HIV. A única coisa que possibilitou essa agilidade na vacina da Covid-19 foi o HIV. Como foi o HIV que possibilitou a gente ter medicamentos novos hoje em dia, inovadores. Vou te falar. Antigamente a gente pegava antimicrobianos, que são os medicamentos que matam os bichinhos, da natureza. E a gente ficava até preocupado, alguém vai invadir nosso território, a Amazônia, pegar os nossos extratos. O HIV mudou isso daí. A gente entendeu o ciclo de vida desse vírus dentro da gente, dentro da célula, e desenhou moléculas para inibir cada etapa do ciclo de vida do vírus e transformou isso em medicamentos. Hoje é trivial, hoje a gente faz isso para hepatite C, para hepatite B, para Covid, para vírus sincicial respiratório, mas quem inventou isso foi o HIV.
E o mais importante disso é, não acharemos nenhum medicamento para o HIV no fundo do quintal. Estamos numa outra fase. Agora a gente desenha medicamentos de uma outra forma. Por favor, Moura, vai lá. Sim. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Professor Ricardo, seguindo aqui nesse âmbito, né, da prevenção, estamos falando aqui de ISTs, né, não só do HIV, se houve menção a outras. Em que medida, assim, conforme a terapia pré-exposição, né, o PrEP, que, por exemplo, ele reduz o risco de infecção por HIV, mas as pessoas com essa segurança acabam negligenciando outras formas de prevenção e isso abre caminho para outras ISTs. Há esse cenário, há essa preocupação de orientar a população? Isso é o que você falou, é um dado real. No geral, existe uma associação entre o uso do medicamento que vai prevenir que você pegue o HIV com o aumento de outras infecções sexualmente transmissíveis. Aumenta tudo. Sífilis, gonorreia, clamídia, aumenta, né? E a resposta que a gente tem que dar para isso é, e daí? Não existe nada mais importante do que o que a gente conseguiu na prevenção do HIV com esses medicamentos. O resto a gente trata. As outras infecções são diagnosticáveis, são tratáveis e a gente pode até prevenir com medicamentos também, como a gente faz com o próprio HIV. Você sabe o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque na hora que a gente fala de PrEP, que é aquele medicamento que você toma para prevenir o HIV, isso vem com muito preconceito de algumas pessoas e sujeito a crítica, né? Porque significa que a gente vai estar abordando práticas sexuais que tem gente que não aprova e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não pode existir nenhuma barreira para aquilo que foi o único artifício que tivemos para diminuir a incidência, casos novos, de HIV no mundo. Foi isso daí, foi a PrEP. E uma das barreiras que a gente tem para a PrEP é o preconceito. Então, na hora que a gente fala assim, olha, isso daí aumenta o uso de drogas recreacionais, não pode deixar que esse preconceito diminua a quantidade de PrEP. Na hora que a gente fala isso aumenta IST, isso, a gente não pode entrar nesse caminho, né? Então, aumenta, a gente resolve esse problema, é mais fácil. Até porque